Você acha que a questão das coisas não serem tão simplificadas, você acha que é de propósito isso? Ou você acha que é assim, não teve alguém que mudou? Porque o Bolsonaro, assim que ele entrou, ele falou, não, a gente vai desburocratizar, a gente vai fazer um monte de coisa. E também queria emendar outra pergunta. Também está sendo desburocratizado? Você está achando? Tá sendo desburocratizado, mas existem algumas regras que dificultam porque a própria legislação não permite algumas situações. Isso já vem não só dele, aí nós teríamos que mudar também algumas regras constitucionais. Uhum. Porque nós temos uma situação de regramentos municipais que o Bolsonaro, por exemplo, não pode mudar, não pode mexer. Então, influencia dentro de uma empresa também não só a lei federal, como também leis municipais. Leis estaduais, leis municipais. Então, nós temos aí milhares de municípios que cada um tem uma regra diferente. Entendi. Né? Você, como contadora, existe um contador para cada município? Dentro disso que você falou? Não necessariamente, tá? Mas se você tem um contador que atua num certo município, ele vai ter mais conhecimento qual é o regramento daquele município, certo? Entendi. Lógico que nada impede que um contador ele estude, né, a legislação de um certo município para poder atuar naquele município específico. Não tem uma regra que determine que o contador tem que ser daquele município para ele atuar ali. Entendi. Certo? Agora, com relação ao trabalho, por exemplo, de uma abertura de empresa, existem algumas situações, por exemplo, de alvará, né? E cada município vai ter a sua regra de liberação de documentação, que se o contador não tiver habituado ou não conhecer a regra, isso pode impactar no trâmite do processo. Entendi. Então, é importante que o contador conheça esse trâmite para poder dar andamento ao processo mais rápido, senão vai atrasar e a burocracia acontece, não adianta, o tempo ele vai ser vai correr naquele tempo vai ter uma dificuldade maior no decorrer do processo por causa disso. Entendi. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma empresa aqui em São Paulo e quero abrir uma filial, sei lá, em outro estado, por exemplo, o contador ou ele vai ter que trabalhar demais para se inteirar do que acontece naquele outro estado, ou eu acabo contratando um contador daquela região ali para onde eu tô indo. Sim, porque hoje a gente tem, né, uma facilidade, né, como eu falei, da tecnologia. Então, a maioria dos municípios ele vai ter um canal online que a gente consegue fazer. Município e o estado também, né? Porque a gente está falando em outro estado. Então, você tem dependendo da atividade, você tem uma inscrição estadual e você tem uma inscrição municipal. Então, você vai ter que trabalhar com as duas linhas de trabalho, que é tanto o estadual quanto o municipal. E com a tecnologia, a gente consegue até trabalhar online. Só que você tem que seguir aquele regramento. E se você tem um caminho lá, né, que é uma contabilidade lá, eu, como contadora aqui em São Paulo, eu posso muito bem entrar em contato com algum contador lá, que é um correspondente, que ele vai me auxiliar e trabalhar comigo em conjunto. Entendi. Certo? Não tem nenhum problema nisso. Eu não preciso necessariamente trabalhar só lá, né? Você, como empresário, contratar direto lá. Eu, como contadora, eu posso contratar um correspondente a gente trabalhar em conjunto. Como colegas, a gente trabalha em conjunto. Assim como os advogados trabalham muito assim com correspondentes em outros estados, né? Os contadores também podem trabalhar assim, não tem nenhum problema. Mas é importante a gente ter alguém, um colega no local, né? Em outra cidade, na outra região, que vai conhecer melhor, né? A gente troca figurinha nesse sentido. Porque, às vezes, aquela situação daquele município, aquele sistema daquele município, o sistema online daquele município, ele vai ter algumas regras, algumas situações que alguém que está mais habituado naquela região vai poder facilitar e direcionar o caminho das pedras mais fácil pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês e vocês acabam de assistir os Cenas do Elite. Aqui é onde eu separo cenas da gravação completa que eu coloco lá no Elite Podcast. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistir a gravação completa que está lá no Elite Podcast. Deem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e tamo junto. Valeu!